Então, pessoal, olha que situação, hein? Que coisa! Aí agora eu queria que vocês conversassem comigo, né? Então, assim, quem gostaria de falar sobre, né? O que que aconteceu? Então, vamos pensar primeiro no Aziz, que era o dono lá da franquia de pizzas, né? O que que você acha que o Aziz poderia ter feito, né, para poder evitar, né, tudo isso que aconteceu? Então vamos pensar dessa forma, tá? Quem gostaria de fazer aí uma manifestação pública, né, de como vocês estão se sentindo, né, em relação aí a essa cena? Posso falar, então? Por Não favor. tá tímido, Sônia. Tô vendo. Não tenho vergonha, gente, pode falar. Não, assim, meu sentimento com relação à cena, primeiro dá uma angústia muito grande, porque né, ele tem que fazer o impossível acontecer. E você vê também que o dono, né, do estabelecimento da pizzaria está também muito angustiado e meio que transfere para ele né, aquele grande peso de fazer aquilo ali, porque senão ele vai perder o cliente, senão a pizzaria vai fechar e tal. Então, acho que o sentimento que ficou da cena foi a angústia, né, o desespero de ver aquela situação. Uma coisa interessante, né, que é exatamente isso, né? Se eu não me preparo, se eu não me programo, o que que acaba acontecendo? Pode acontecer uma coisa chamada terceirização da responsabilidade. Já ouviu falar nisso? A culpa, né? Quer dizer, quando a gente está numa situação de urgência, como era a situação dele, né? É quase que inevitável que algumas pessoas procurem um culpado, tá? E a gestão do tempo tem levado uma carga enorme, né? Para dizer, não fiz por quê? Porque não deu tempo. Porque eu não tive tempo, porque alguém consumiu o meu tempo, né? Então, uma coisa bem assim para a gente refletir, né? Que quem está gerenciando o tempo, quem está gerenciando a vida, somos eu e você. Quem gerencia a nossa vida sou eu e você. Aí vamos ver aqui, a Verônica deu uma sugestão. Ele poderia ter ligado para o cliente e justificado o atraso, né? Mas que já estava no caminho da entrega, né? Poderia ter tomado uma atitude e não ficar esperando. Exato! Verônica, amei! O que que acontece, Verônica? Como é que o dono da pizzaria vira para o Peter e fala assim: 20, já estamos com 21 minutos, parece que de atraso. Ele esperou 21 minutos para poder tomar uma decisão. Será que eu não podia ter feito nada antes? Né? Então, assim, o quanto eu e você temos o plano B para determinadas situações. Né? Esse é um ponto. Naquele momento, o que que também acontece, né? Ele vira para o Peter e ele fala assim, que você está sempre atrasado. Né? Sempre atrasado quer dizer o seguinte, que ele vem tendo um comportamento recorrente de atraso, talvez o feedback que esse Aziz tenha dado para ele não tenha surtido efeito. Então, quando a gente faz alguma coisa e isso não dá o retorno que nós gostaríamos, nós precisamos mudar a tática. Não está dando resultado, né? Ele podia ter passado para outro entregador? Podia. Eu acho que o pessoal do filme não conhece São Paulo. São Paulo tem um monte de motoboy. Né? E aí é o seguinte, se o Peter não chegou, chama outro motoboy, gente. Né? Ele podia ter feito isso também. Bom, a gente não vai nem falar do que ele não precisava ter feito, né? Ali, enfim. Mas veja, por conta dessa ansiedade dele, dessa angústia dele, o que ele acabou fazendo? Ele colocou a vida do colaborador dele em risco. Fazer
42 quadras, não é isso? Né? Em não sei quantos minutos, é uma loucura. Então, ele acabou colocando a vida do colaborador dele em risco. Aí você vai dizer assim, ele podia ter saído já de Homem-Aranha, né? Podia, mas aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a meta, né, do Homem-Aranha? A meta do Homem-Aranha, quando ele está vestido de Homem-Aranha, é entregar pizza? Não. E aí tem a ver com propósito, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com direcionamento. Então, veja que nós temos vários papéis. Lembra, de novo, momento e movimento. Quando ele resolve colocar roupa de Homem-Aranha, outra coisa importante que acontece é o seguinte, ele entra num beco, né, de motoboy, né, ali com as pizzas e tal, e sai vestido de Homem-Aranha carregando as pizzas. Aí o que acontece? Você reparou que tem alguém que fala assim, ele roubou o cara das pizzas. Pensa aí no seu cotidiano de trabalho, né? O que acontece? Tem muita gente que trabalha conosco, mas que não conhece a nossa realidade. Não sabe a quantidade de coisas que você tem para fazer no seu departamento, na sua seção. E aí, quando você deixa de entregar alguma coisa, ou quando você faz alguma coisa, essa pessoa, ela julga você, ela avalia em cima só do quadro que ela viu. Ela não viu o todo. E ela vai, né? Aí, ó. O homem já tira uma conclusão precipitada. Exatamente. E que é o que acontece comigo e com você quando você está numa área e eu estou na outra e eu dependo de uma resposta sua, mas eu não tenho noção do que está acontecendo. Então, muitas vezes, algumas questões internas, né, de gestão do tempo poderiam ser melhor, né, gerenciadas por nós se a gente soubesse o que está acontecendo com o outro e se houver um alinhamento estratégico do que mais importa naquele momento. Aqui a Shirley falou, acredito que tudo depende das prioridades. Exato. No caso do Pito, por mais que a pizzaria fosse sua forma de ganhar dinheiro, a prioridade na vida dele não era exatamente por isso que ele salva as crianças. Né? Tem gente que assiste a cena aí fala assim, olha, se ele não tivesse interferido ali na questão das crianças, ele tinha conseguido chegar a tempo. Pois é, mas aí, como Homem-Aranha, ele não poderia deixar de fazer isso. Então, assim, eu preciso saber priorizar. E eu vou priorizar as coisas em função dos valores, daquilo que importa, né? Para mim e para o outro, tá? Faz sentido isso para você? Tá joia? Então tá bom. Podemos seguir em frente? Então aqui tem um monte de outras coisas. Você viu a frustração da cliente, até eu diria para você que até com certa felicidade, que ela falou que ela não ia pagar as pizzas, né? Então nós vimos aqui, por exemplo, que as coisas podem se tornar urgentes se eu e você não fizermos um planejamento. Então, aquilo que não é planejado corre um risco alto, né? Aquilo que não tem uma preparação, um cuidado, ela vira urgente, né? E aí, na hora que ela vira urgente, não tem jeito, eu vou ter que fazer, né? Muito que bem, vamos dar andamento e a gente vai fazendo referência aqui a essas nossas colocações, né? A nossa apresentação. Vamos lá, ok, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, só para a gente lembrar daquele exercício que nós fizemos, que foi onde você está investindo o seu tempo. Lembra aquela distribuição? Você pegar 100% do seu tempo do dia, das 24 horas e distribuir. Aqui algumas características, né, do tempo. Intransferível, limitado, irrecuperável, né? Então, o que acontece? Primeiro, é igual para todo mundo, é super democrático. A grande questão é essa que está aqui no meio, ele é pessoal.
E aí, o que acontece é a forma como eu e você decidimos distribuir essa unidade de vida. Uma outra coisa para você e eu refletirmos é quem são os ladrões do nosso tempo. Onde é que eu estou desperdiçando o meu tempo? Então, existem aqui alguns campeões de audiência. Falta de planejamento, informação insuficiente, né? Querer atender todo mundo não dá. Não dá, a gente vai ter que falar não para algumas pessoas, né? Ou para algumas situações. Desperdiçar proximidade geográfica com oportunidade que a gente tem, terceirizar responsabilidade diante das dificuldades, deixar para fazer um follow às vésperas do término dos prazos, né? Então, aqui entra muito com a questão do acompanhamento, tá? Outra visão que ajuda muito é essa aqui, né? A bússola, relógio e luneta. A bússola é o direcionamento, é o que você julga importante. Então, veja, é a sua visão. Você tem uma visão estratégica da sua vida, né? Como é que está a sua vida hoje? Né? Então, você está... o que você quer fazer a curto, médio e longo prazo? Quais são os valores, né? Ou seja, aquilo que faz com que você tome a decisão. Faço ou não faço isso agora, tá? Então, você precisa avaliar visão, valores, princípios, quais são os seus princípios, a sua missão como ser humano, ou propósito, né? A consciência que você tem de quem você é e do que você pretende, para que tudo isso aqui te dê uma direção. Aqui, quando a gente coloca o relógio, são aquelas distribuições de atividades que nós costumamos fazer no nosso cronograma, né? No nosso cronograma diário, né? Na nossa agenda diária. Então, são os compromissos, reuniões, horários, as metas, né? Os prazos. Então, aqui é relógio. E depois, a luneta, né? O que a gente não pode deixar de fazer? E aqui eu acompanho a dinâmica e, de novo, entra o movimento do negócio, né? Eu preciso manter o foco para que eu consiga agir de forma estratégica. Então, essa visão de bússola, relógio e luneta, ela também é uma ferramenta que nos ajuda. Então, hoje, se você conseguir listar, né, o que está embaixo de cada uma desses objetos, isso também tende a nos ajudar. Bom, falando de planejamento, né, o planejamento, se eu não faço, é o curto caminho longo. Né? A gente costuma dizer, Sônia, planejar dá muito trabalho, gasta muito tempo, mas o que acaba acontecendo? Se eu não planejo, essas três consequências aqui acontecem: desperdício de recurso, insatisfação do cliente e demora na entrega. Né? Então, eu tenho que considerar isso aqui, que foi o que aconteceu lá com o nosso amigo Aziz. Né, desperdício, né, de recurso. E veja, né, lembra que o Homem-Aranha ele deixou para salvar as crianças, ele deixou a pizza num parapeito, e aí a pessoa, né, deixa eu interromper aqui para poder conversar mais diretamente com você. Ele deixa a pizza num parapeito e aí um rapaz vai lá e tira um pedaço, uma fatia da pizza. Você lembra disso, né? Bom, aí já detonou a qualidade. Primeiro que você imagina que o Homem-Aranha, né, passando lá naquela ventania de pega, vai para um lado, vai para o outro, né, e tal, já esfriou a pizza. A segunda coisa, você imagina, né? Como é que ele colocou aquela fatia de pizza já toda cheia de, né, babada, enfim, né, toda misturada, né, aquela bagunça, como é que ia chegar essa pizza para aquele cliente? Que qualidade ia ter essa pizza?
É outro ponto que a gente tem que considerar também. Ou seja, quando a gente está na urgência, isso pode comprometer a qualidade da nossa entrega. E isso acabou acontecendo por conta de falta de planejamento, tá? Vamos voltar lá para o nosso compartilhamento. E aqui, né, é deixa eu ver aqui, que é o longo caminho curto, que é o contrário, né? Se eu consigo planejar, o tempo que eu investi nesse planejamento, ele otimiza o meu resultado, né? Por quê? Porque ele me torna mais produtivo, ele dá mais qualidade, eu tenho mais flexibilidade, porque se eu consigo perceber eu tinha um planejamento e aí acontece alguma coisa no meio do caminho, eu sei o que falta, eu consigo identificar qual variável é mais importante para que eu chegue ao meu resultado. Tá? E se eu não fizer isso, fica muito mais desafiador, né, para nós. Outra ferramenta que pode te ajudar é o PDCA. Então, aqui, né, o quanto eu planejo, né, aqui o quanto eu faço, o quanto eu checo, naquilo que está dando certo ou não, e o quanto eu atuo para corrigir aquilo que está se tornando um gargalo, né, aquilo que está prejudicando a minha execução. Aqui alguns conceitos importantes, eu vou deixar para você ver isso depois, né? Para você organizar a sua execução, mas aqui eu quero deter um tempo nosso, que é a questão da matriz Gucci. Isso aqui é para você, para te ajudar a priorizar o que você tem que fazer primeiro, tá? Então, veja, a questão da gravidade, né? Eu coloco aqui as minhas ações, o que eu tenho que fazer para construir um objetivo. E aí eu vou avaliando cada uma dessas coisas, né? Eu vou avaliando em relação à gravidade, urgência e tendência. Tá? Aí depois eu multiplico e aí eu tenho a minha escala de prioridade. A gravidade, como é que eu avalio, gente? Esse fator, ou seja, essa atividade, tarefa, né, que eu tenho que fazer, ele determina a importância, ou seja, o impacto, né, que isso tem com relação ao objetivo, ou seja, é alguma coisa grave que necessariamente eu preciso fazer. O segundo item avalia o intervalo de tempo que eu posso esperar para fazer uma alteração aqui. Ou seja, eu tenho tempo para fazer isso? Quanto tempo eu tenho? Meu tempo é curto ou meu tempo eu tenho prazo ainda para fazer isso? Então, eu vou também dar nota. As notas aqui são todas, né? As notas que você coloca em gravidade, urgência e tendência, elas vão sempre de 1 a 5, tá? E a tendência é o seguinte, se eu não falar sobre isso, qual é a tendência? Piora ou melhora? Por exemplo, aqui no nosso encontro, né? Existem coisas, né, que eu posso deixar ou pedir para você ler depois. Por exemplo, uma relação bibliográfica, você vai encontrar no final desses slides. Então, eu não preciso mostrar essa relação bibliográfica para você. Se você quer se aprofundar no tema, eu não preciso mostrá-la agora. Então, isso tem o quê? Qual é a tendência, né? A tendência é o seguinte, não é tão importante, né? Não é tão urgente eu mostrar isso agora para você. Então, isso entraria como uma prioridade, né, mais para baixo na minha avaliação. Então, a matriz Gucci ela é muito eficiente, ela ajuda bastante nessa nossa questão de priorização. O que o nosso escritório precisa fazer primeiro? O que a minha área, né, precisa entregar? Primeiro, né? O que eu preciso fazer primeiro em função dos meus objetivos, né? Das metas que me foram dadas.
das minhas metas pessoais. Isso também ajuda, por exemplo, você faz lá, sabe aquela lista que a gente faz no final do ano, né? Que a gente faz assim, ano que vem eu quero emagrecer, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero viajar, eu quero não sei o que e tal. E aí você está considerando o seguinte, né? Quanto tempo você vai investir para cada coisa? Tempo, dinheiro, né? Atenção, o que você precisa fazer. Então, você vai eleger daquilo tudo o que é prioridade para você. Você pode usar a matriz Gucci para fazer isso também, tá? Ajuda pra caramba. Então, vamos lá. Próximo item, então vamos ver aqui como isso tudo vai ficar com você, né? Deixa eu ver aqui. Ferramentas, e aqui, essa é uma ferramenta que era muito usada, né? Mas é considerada uma visão antiga, né? Você faz um cruzamento do que é urgente com o que é importante. Então, se é uma coisa urgente e é importante, né, você tem que fazer, não tem como, né? Acrescenta o valor e resultado e tal. Muito bem, só que existem visões mais recentes, né, do que essa. Então a gente vai, Sônia, mas eu posso usar essa? Está dando certo para você? Se essa visão está dando certo para você, continua utilizando. Ferramenta é sempre bom a gente conhecer o máximo possível e você avaliar qual a que melhor se adapta ao contexto e ao seu perfil, tá? Aqui, essa é uma visão mais atual. Tríade do Tempo, Christian Barbosa é um dos autores que a gente vai recomendar para você. Essa aqui é a recomendação conceitual que ele dá. 70% do nosso tempo a gente deve considerar para aquilo que é importante, 20% para aquilo que é urgente e 10% para o circunstancial. Então, vamos ver aqui o que é cada um, tá? Então, aqui, o que é a esfera do importante? É aquilo que é o quê? Né? Significativas na vida da gente, né? Porque estão alinhadas, né? Com os nossos propósitos. Então, é missão, são os nossos papéis na vida, são os nossos objetivos. Então, por isso, ela merece esses 70% do nosso tempo. Tá? Algumas características, aqui uma coisa que a gente já comentou com você, que é o seguinte, né? Que se você não realiza aquilo que é importante, o que acontece? Acaba se tornando urgente. E aí, na hora que acaba se tornando urgente, a gente aumenta a esfera do urgente e diminui a esfera do importante, né? E isso não é nada bom para nós, viu? Importante é a gente sempre saber o que é mais importante para focar aqui, tá? Opa! Então, vamos lá. Em geral, são espontâneas. Vamos lá. Urgente. Eita, aqui, ó. Padrão mental. Tô na correria, né? Lá no Rio a gente fala assim, tô na onça. Né? Não planejar ou não cumprir o planejado, o hábito de deixar para depois, viver sob adrenalina. Gente, aí tem uma coisa, né? Tem um pessoal que adora adrenalina. Principalmente com coisas que você sabe que você é extremamente competente, tá? Vou até parar aqui para a gente falar aqui para você. Veja o que acontece. Se você é muito, por exemplo, eu faço bolo super bem, viu? A hora que a gente tiver a oportunidade, a gente pode até trocar uma figurinha, trocar uma receita e, se tiver importante, até compartilhar um bolo, tá? O que acontece? Se eu faço o bolo muito bem, eu acabo falando o seguinte, amanhã eu vou fazer um bolo. E aí, como eu faço o bolo muito bem, muito rápido, eu posso deixar, né, para fazer esse bolo em cima da hora. Olha só. E aí, se eu não me planejei, eu corro o risco de não ter ovo, ou de não ter trigo, ou de não ter a manteiga. Eu corro o risco, né? Isso baseado em quê? Baseado na minha história, na minha experiência de vida, né? No meu histórico. Se o histórico é favorável, eu tendo a relaxar. Veja se isso não acontece aí com você também. Quando você tem muita expertise, quando você tem alta competência, você deixa para fazer alguma coisa na última hora. Só que aí você está correndo um risco.
E aí é o quanto eu e você estamos dispostos a correr esse risco e arcar com as consequências de, por exemplo, uma execução que não vai dar certo ou que vai gastar um tempo muito maior do que o que você previu. Esse é um negócio que a gente também precisa, né? Nós precisamos lembrar, tá? Então, isso é o que acontece aqui no urgente. Atividade que deve imediatamente e tal, surge em cima da hora e tal, e aí a gente falou por que que isso acaba acontecendo. Agora vamos ver aqui as circunstanciais, tá? E aqui, o que que acontece? As circunstanciais, então você viu que antes a gente tinha urgente e importante, lembra lá do antigo, né? Urgente e importante. Agora, essa visão do Christian Barbosa, urgente, importante e circunstancial. Qualquer tipo de atividade que você é levado a fazer em função de uma situação, condição, papapá. Vamos ver os comportamentos, tá? Essas situações, elas podem ser importantes hoje para outra pessoa, mas não são para você. A gente costuma dizer aqui o pessoal que cai de paraquedas, né? As coisas que caem de paraquedas. Outras são aceitas por comodidade, né? Porque eu gosto ou porque são socialmente apropriadas. É bom eu falar ok, é bom eu falar eu faço, né? Porque é socialmente apropriado, tá? A outra coisa que pode me colocar dentro das questões circunstanciais é a minha dificuldade de dizer não, tá? E geralmente elas não geram resultado para nós, né? Para aquilo que a gente tem como importante no nosso propósito de vida ou na missão e visão da organização. São essas questões circunstanciais, tá? Aí vamos lá, vamos conversar sobre por que temos dificuldade de falar não para as pessoas. O que vocês acham, hein? Por que a gente tem dificuldade de falar não para alguém? Já parou para pensar nisso? Ah, Sônia, porque é chato, né? Falar não, a pessoa pede ajuda, a gente vai falar não? Então, nós precisamos falar não, sim, gente. E sabe por que a gente tem esse receio, muitas vezes, de falar não? É como é que vai ficar a minha relação com aquela criatura se eu falar não para ela agora. Aí tem uma questão da relação de confiança que eu consigo estabelecer com as pessoas. Se eu consigo estabelecer uma relação de confiança, essa relação ela consegue suportar o não que eu dou para ela, né? E ela vai entender porque se existe relação de confiança, ela tem certeza de que se eu pudesse fazer aquilo que ela está me solicitando naquele momento, eu faria. Se não existe relação de confiança, se essa relação ela é superficial, o que acontece? A pessoa entende que eu rejeitei, que eu não fiz, mas é pessoal, né? Não é porque eu não podia, é porque eu não gosto, ela não gosta de mim. Toda vez que eu peço, né, ela não faz. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tratar nas nossas relações. Quando eu falo não para alguém, é porque eu preciso ter, eu estou embasado. E se a minha relação com aquela pessoa é boa, é uma relação de alta confiança, ela vai compreender que de fato é não. Tem uma máxima também que a gente vê, né, nas organizações, que é o seguinte: as pessoas reclamam que todo mundo escreve ou coloca lá que o e-mail é urgente. Você conhece essa história, não conhece? É assim, fulano, todo e-mail que manda para mim é urgente. O que acaba acontecendo? Quando todo mundo coloca lá que o e-mail é urgente, o que acontece? Eu começo a achar assim, então, não é urgente. Não é possível que essa pessoa só mande e-mail urgente para mim. Não tem condição. Né? Ou então, imagina essa questão, né? É urgente porque a pessoa esqueceu de colocar alguma informação, não preencheu um formulário, não acompanhou, né? E aí se tornou urgente.
E aí, muitas vezes, o fato dele não ter acompanhado, não ter investido, faz com que seja urgente para ele e pressione você para que você tome uma decisão em relação